E já emendando aí o que vocês estavam falando, às vezes a gente trabalha tanto, vamos dizer aqui no plano terra, para limpar isso, para fazer aquilo outro e tal, tudo isso tem o seu valor, mas eu vejo assim que, vamos começar, por exemplo, com uma ativação profética. Uma ativação profética, ele vai ativar uma potência divina em você, cujo propósito é limpeza. Se as pessoas recebessem uma ativação profética e entendesse que aquilo ali foi uma conexão celestial que vai desconstruir a nossa casa terrena, a nossa ideologia, as nossas crenças, para que realmente a gente passe a beber água da fonte. Só para vocês, isso aqui também é ensino. Quando o pai ele me tirou lá da religião, né, depois de 5 anos que eu estava teimando com ele, porque todo esse trabalho já tinha começado em 2025, em 2005, eu só fui sair em 2011. Fui sair não, ele me tirou. E quando ele me tirou, foi no mês de fevereiro, começo do mês de fevereiro, eu ainda fiquei até o mês de setembro para receber o despertar espiritual, porque foi no mês de agosto que ele me conduziu para o jejum, porque ele entendeu, ele pensou, acho assim, ela não está entendendo o que eu quero fazer. E para que eu compreendesse, eu precisei ir para o jejum. Depois de 40 dias de jejum, não foi um jejum pesado, era um jejum onde eu me alimentava só uma vez por dia, só almoçava, e depois ia almoçar, lá no outro dia ficava 24 horas sem me alimentar, e isso eu fiz por 40 dias. Quando chegou nos 40 dias, às 10 horas da manhã, foi no começo do mês de setembro, eu recebi o despertar espiritual. E para mim foi acionado. Eles ativaram um dispositivo dentro da minha mente. Na época era como se fosse uma fita cassete rodando em alta velocidade. É como se o meu cérebro estivesse sendo rebobinado, tirando ele do passado e trazendo ele para o presente. E então eu vivenciei a experiência do Pentecostes e, tipo assim, meu cérebro naquele momento zerou, mas eu ainda estava muito conectada com a religião. E aí então foi esvaziando, esvaziando, esvaziando. É claro que no primeiro momento eu quis manifestar aquela potência no meio da religião, a religião começou a me travar, começou a cortar aquele fluxo, e aí então chegou o momento que o pai falou assim: você vai para o silêncio. Me tirou de volta do meio do sistema e me levou para o silêncio. E no silêncio chegou esse momento em que a minha mente tinha ficado vazia. E eu falei: pai, parece que não tem mais nada na minha mente. Ele falou: agora tá bom, agora eu vou começar a depositar o que é celestial. Querido, se você está sentindo essa fase de mente vazia, é igual a profeta Elizabeth falou, você só quer o silêncio. Por quê? Porque é no silêncio que Deus vai começar a trazer as novas informações. Enquanto nós temos conteúdo antigo, nós resistimos àquilo que Deus está fazendo, porque a sua mente tem algo e Deus está trazendo algo novo. Então, aí, a partir do momento que esvaziou o antigo, aí agora ele vai começar a trazer conhecimento celestial. Você vai, é claro, aquilo que já está de acordo permanece, né? Hoje as pessoas veem eu ministrando e eu posso ministrar o dia inteiro. Só que eu não tenho nada escrito, formatado, eu não tenho um conteúdo, eu simplesmente me conecto e abro a boca. Essa é a diferença de você ministrar no espírito e de você ministrar com conhecimento já armazenado. Você simplesmente se conecta, você percebe quando foi conectado ali na sua mente, você percebe quando vem a conexão na sua mente e você começa a falar e o rio vai fluindo. E esse tempo nós temos esse chamado para realmente reescrever a história. O tempo que nós estamos vivendo
é um tempo igual que aconteceu na época de Cristo, por mais que lá também não entenderam. Se vocês olhar, a época de Cristo teve um reset, né? Teve um reset antes e depois de Cristo. E também foram escritos novos livros, que veio aí o chamado Novo Testamento. A questão é que depois a igreja foi lá e misturou os dois testamentos, né? E as pessoas hoje ficam numa dualidade, querendo, às vezes, viver as duas realidades. A gente vê hoje um profético que talvez, por falta de inspiração ou por falta de contato direto, eles acabam, ao invés de ir para frente, eles acabam voltando para trás e trazendo novamente aquele profético dos símbolos, né? Que eram, conforme disse o apóstolo Paulo, né? Era como que sombra de uma realidade espiritual. Ou seja, ali, aquelas metáforas, aqueles símbolos eram como ensinar as crianças a ver o invisível. Eram códigos de acesso. E esses códigos hoje, no tempo presente, está todos dentro de nós, tá? Então, eu vejo assim, sobre a questão da humanidade e da história. Isso vale para a história e vale também para aquilo que nós vamos ensinar hoje, tá? Se você sabe que a história é continuidade, não repetição, porque repetição forma a roda do deserto, você não vai querer agora ficar visitando lá o tempo de Moisés, vem e volta, vem e volta. Isso gera roda no deserto. Você vai pegar a partir do momento, tá ali o Novo Testamento, mas nem o Novo Testamento é para ser repetido, é para ser vivido. Espiritualidade é vida, espiritualidade é vivência, não é apenas dogma. Então, na estrada da vida, temos que ter uma continuidade. Temos que ter uma continuidade, não uma repetição. A entender na Bíblia o que é porta e código de acesso, iniciação à espiritualidade, e entender na Bíblia o que era algo ensinado para aquela época, né? Vamos dizer que um conselho apostólico para uma situação que as pessoas estavam vivendo. Então, imagina a quantidade de seres humanos sobre a Terra, cada um vivendo realidades diferentes. Então, precisa o quê? O Espírito vai conduzir a cada um particularmente, tá? Vamos orar? Feche os seus olhos aí, nesse momento. Deus já está presente entre nós. Mas procura, nesse momento, liberar toda ansiedade, liberar toda preocupação, manter-se totalmente alinhado, bebendo, recebendo, se conectando através do Espírito. É através da sua chama, é através da essência do teu coração que se estabelece frequência no Espírito. Quando você estabelece a frequência, você passa a receber continuamente o fluxo da vida de Deus, o fluxo da paz, o fluxo do amor, as virtudes divinas operando na sua vida. Pai, nós agradecemos por esse tempo precioso, agradecemos por sua presença, por sua graça, por seu amor, e o Espírito de Deus me mostra que uma manifestação da Shekinah está vindo sobre o coletivo aqui reunido e também sobre aqueles que vão assistir o vídeo que ficará gravado. Eu vejo que algumas pessoas estão sendo harmonizadas, o Kavod, a Shekinah, fluindo em harmonia. Algumas pessoas que estavam pouco aceleradas, um ritmo acelerado, pensamento acelerado. Deus está acalmando seu pensamento. Pessoas que estavam com ansiedade, preocupação. Deus está
calibrando, harmonizando o seu coração. Eu vejo pessoas que estavam com o sistema nervoso desregulado. E Deus está, nesse momento, regulando, harmonizando o seu sistema nervoso, o seu sistema emocional. A paz que excede todo o entendimento. Guarda o teu coração, guarda a sua alma. Descansa em Deus, Ele tem cuidado de você. Descansa em Deus, porque é no ambiente de descanso que Ele supre as suas necessidades. Descanso não é ficar inativo, parado. Descanso é saber que todas as coisas já estão disponíveis para você. Quando você permanece no estado de descanso, você está na fonte. E a partir da fonte, acreditando que Deus é provedor, que Ele é mantenedor e que Ele supre as suas necessidades, as coisas aqui na terra se alinharão, se ajeitarão e chegarão para você. Na qualidade de filho e de filha, como pai, Ele supre todas as vossas necessidades em glória. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Pai, aqui nós queremos agradecer por esse ambiente de ensino e de ativação profética, que enquanto nós estivermos aqui liberando códigos de vida, códigos de abundância, códigos de ativação profética, as chaves do teu reino, que o teu Espírito esteja, Pai, concedendo a graça, a sabedoria, o conhecimento, e que os seus filhos, ó Pai, sejam totalmente preenchidos em sabedoria e em consciência. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vamos hoje falar de um assunto para abrir mais códigos dentro da mente de vocês, dentro da nossa mente, para facilitar a jornada de cada um aqui e principalmente, além de jornada, né, a missão que cada um tem aqui sobre a terra. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E esse é um código de ativação profética para nós, tá? E dentro desse ensinamento, dentro desse código, nós temos a mente de Cristo, a gente precisa entender que o universo é mental. Então, quando nós falamos que nós temos a mente de Cristo, nós também estamos dizendo que Cristo é a mente universal. Tá? Cristo é a mente universal. Cristo é a mentalidade do Pai dentro do reino. Dentro do reino. Então, queridos, quando eu falar que o universo é mental, que o universo é consciência, que o universo é energia, é a mesma coisa. Quando é que você vai viver a totalidade do reino? Segura um pouquinho aí que eu quero ler o que a profeta Lorena escreveu. Até enquanto a senhora orava, eu via uma porta em chamas. Depois ela ficou branca e dela saiu uma onda verde. A porta que dá acesso ao ambiente da presença. E da presença saiu o amor do Pai para nós. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, se nós temos a mente de Cristo, e é isso que você precisa acessar para você, tá? Esse esvaziar da mente humana é também a abertura para nós recebermos de volta a nossa mente eterna, a nossa mentalidade eterna. Queridos, eu estou falando aqui
Eu vivi isso na experiência. A Dalva aqui com a mente entulhada de informações e desejando as coisas do espírito, e o meu pensamento, a minha fala é como se tivesse um teto que não impedia que eu alcançasse. Onde é que estava esse teto? Só dentro da minha mente. Removeu ali as camadas, né, que vai sendo removido camadas por camada até que se esvazie. E aí, então, acessamos a nossa mente espiritual, a nossa mente eterna. E cá entre nós, nessa geração, mas desde que Cristo esteve aqui, que a humanidade ela está transicionando da mente humana para a mente espiritual. A mente humana, 666, a mente espiritual, 777. Tá? O código da espiritualidade. O 777 vai trazer o quê? Plenitude, abundância, totalidade. Então, a mente 77, que é a mente espiritual, é a mente da totalidade. Parece que a sua mente está vazia, mas, ao mesmo tempo, você tem acesso à mente universal, à mente divina. Por isso, nós temos a mente de Cristo. Então, quando falamos de mente de Cristo, aí vem também o entendimento de um outro versículo bíblico que diz assim: quando eles se converterem a Cristo, o véu é removido da mente. Então, queridos, tem muitas pessoas que falam de Cristo, mas não entendem que Cristo é a mente universal. Cristo é a mente do Pai dentro da criação. E é por isso que tem um código extraordinário na Bíblia que diz assim: que tudo foi feito, foi criado por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Como que se opera isso, entendimento espiritual? Deus criou todas as coisas em luz. Porém, é através da mente do Cristo que se materializa e forma as coisas dentro do universo. Então, o Pai, ele já nos concedeu, vamos dizer, matéria-prima de luz para nós criarmos todas as coisas. Porém, é na mente de Filho, na mente de Cristo, que nós conseguimos pegar essa energia que é leve, que é fluida, e através do pensamento, da mente, nós damos forma, condensamos e trazemos ela para o mundo físico. Mas para nós fluirmos a partir da fonte, nós temos que estar integrados, nós temos que estar unidos com a mente divina. Então, todo o processo criativo a partir da fonte, seja qualquer coisa que você queira criar aqui na Terra, para você, para o próximo, lembrando que dentro da esfera universal nós não podemos criar nada que vá contra a lei da unidade. Tá? Tudo que vai prejudicar o próximo, se você criar, você vai sair da fonte divina, você vai sair da consciência una. Então, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é a mente universal e o universo inteiro é mental, é consciência, é energia. E para nós criarmos a partir da fonte, você precisa ter a sua consciência unificada com a consciência de Cristo. Você precisa ter a consciência una, a consciência única, a expressão do Filho único, a expressão da unidade divina. Aí você cria a partir da fonte. Às vezes, nós queremos resolver as coisas aqui na Terra. E a melhor maneira de nós alcançarmos essa mente una é nos esvaziando. É nos esvaziando e permanecendo no estado de presença. É um exercício, queridos, porque a nossa mente, ela aprendeu a ser barulhenta, ela aprendeu a querer, a ter desejos próprios. Eu quero, e eu decreto, e eu faço, e eu isso e aquilo. É claro que você vai decretar, mas a partir do momento que você sente que a tua mente está unificada com a mente de Cristo, e as informações estão vindo diretamente dele, e você está declarando sobre a terra. Foi o que o próprio Jesus disse: eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer.
Eu só falo aquilo que ouço meu pai dizer. Então, isso começa pela nossa própria transformação. Você se torna o reino, você se torna as virtudes do reino, você se torna o que você quer manifestar aqui na Terra. Então, por mais que nós trabalhamos resgate de alma, mas existe uma maneira de você se reintegrar novamente a essa mente universal, ao todo, à fonte criativa, à fonte que tudo é, a Deus. Qual é a maneira mais fácil? Lá atrás, a gente aprendeu a ficar brigando com as partes do nosso eu que não são tão assim, né, boas de dizer. E você briga com a sua alma, você briga com o seu ego, você briga com isso porque você não quer mais ser daquele jeito. E parece que quanto mais você briga, mais aquela parte do seu ser que você não quer, parece que ganha mais força. Por quê? Porque quando você vai por esse lado, eu vou desativar, aquela questão, eu desligo isso, eu faço aquilo, você está dando força para aquela energia. Por quê? Porque a energia, ela vai para onde você dá atenção. E se nós estamos ali naquela questão de ficar lutando contra os nossos próprios fractais, contra as nossas próprias sombras, nós estamos apenas intensificando o poder delas. E é por isso que elas aparecem com muita força. E eu posso falar sobre isso porque eu fiquei muitos anos. Sabe quando aqueles sentimentos estranhos que você não quer mais sentir afloram? E você fica ali lutando contra o capeta, querendo desativar o capeta, mas parece que ele adormece um pouquinho e daqui a pouco ele volta com mais força. Por quê, queridos? Vamos explicar aqui essa questão. Estamos falando de fractais, que é consciência. O que é um fractal nosso? Existe o fractal espiritual, que é o seu ser divino, belo, formoso, cheiroso, que nunca se contaminou, mas existe os fractais nossos, que é o fractal da nossa alma, que podemos chamar de filho. Nós geramos essa criança, às vezes, indomável, e às vezes chamamos ela de diabo. Por quê, queridos? O que acontece? O que acontece, por exemplo, quando uma energia de ódio se manifesta? Às vezes você nem sabe que aquilo é ódio, porque existe o ódio que a pessoa que manifesta e a pessoa despeja no outro. Tem gente que é assim, né? Brotou ali o ódio dentro da pessoa, a pessoa despeja na primeira pessoa que está na frente. Esse é um tipo de descarrego emocional. Mas existe pessoas também que já têm um nível de consciência que a energia do ódio ela se manifesta. Porém, a pessoa ela não está mais naquela de descarregar, mas ela fica lutando ali contra aquela energia, contra aquela consciência, e muitas vezes ela quer engolir aquilo, mas aquilo aflora nos sentimentos e avoluma, e você fica ali achando, né? Eu acho que eu estou falando você no sentido de informação, no sentido de aprendizado, porque eu acredito que as pessoas que estão aqui nessas horas já sabem que não é mais assim que funciona, né? Já sabe que é apenas uma sombra. E é interessante, queridos, que quanto mais essa sombra cresce, mais personificação ou ligação com entidades inferiores a pessoa vai ter. Então, quando nós estamos ali resistindo, não querendo sentir aquilo, não deixando aquilo aflorar, não deixando aquilo transbordar, nós estamos reprimindo uma potência que vai se personificar em entidades. Aí fica aquele efeito vampirismo, né? Você querendo calar o eguinho ali e aquela entidade querendo, digamos assim, usurpar a sua energia, querendo te sugar, te roubar, porque é assim que funciona o movimento dentro da dualidade. Nós entregando a nossa força para os personagens, querendo apagar eles, porém,
quando nós estamos focados no lado negativo, ao invés de apagar eles, nós damos mais força e aquilo continua vivo. E continua vivo. É assim que opera dentro das religiões a energia da culpa, a energia do medo, a energia da vergonha, da autocondenação, da autocomiseração. Eu passei por isso, queridos. E uma das coisas que eu passei por isso foi em relação à questão da guarda do sábado. Gente do céu, quando na sexta-feira a gente não conseguia deixar tudo pronto, aquilo vinha um peso de culpa, que misericórdia, não tinha sangue que lavasse aquilo. Por quê? Porque a culpa é uma consciência. A culpa é um fragmento da nossa alma que personifica uma energia que nos deixa preso em dimensões inferiores. E a gente, nesse estado de culpa, de crenças limitantes, você vai entrando num estado de culpa, que misericórdia. Parece que quanto mais você lava, a sensação é de que você está sujando, porque você está focando naquela culpa. Pede perdão para o pai e não sente perdão. Até que aquela energia dá uma acalmada. E espera o próximo evento. Espera o próximo evento. Por quê? Porque quando você passar pela mesma situação, é como um gatilho que vai acionar de volta a culpa. Vocês estão se identificando? É assim. E interessante que eu estou falando da culpa, mas você pode pegar qualquer trauma que você se prendeu. A primeira vez que você passou por isso e não resolveu, ali ativou um gatilho. E ali a sua alma se fragmentou. A isso nós chamamos de fractal da alma. Então existe a fragmentação do espírito no plano de descida, chegou aqui na Terra. Se nós mantermos um estado de ser, de luz, de liberdade, na frequência do espírito, nós vamos continuar inteiro na nossa alma. Porém, cada evento que você vive de culpa, de medo, de vergonha, de baixa autoestima, de bullying e tantas outras coisas, é como se fosse gerando um fractal, um filho medroso, um filho assombrado, um filho cheio de culpa. E aí, então, a nossa alma vai se fragmentando e chega um momento que você não sabe mais quem você é. Você está com a sua alma totalmente dividida. A sua alma cheia de filhos espalhados em cantos específicos do mundo inferior ou do plano Terra. Até que começa o quê? Um despertar dentro de nós e novamente a luz vem para começarmos um processo de resgate de fractal, resgate de alma. Então, o que é o fractal da alma? É partículas da nossa alma que negativou e ficou presas em lugares inferiores. Eu fiz uma aula com um propósito, eu acho que eu não abri essa aula em público ainda, eu vou abrir essa aula para vocês, que fala exatamente sobre resgate de fractais. Eu acredito que eu não abri essa aula ainda para ninguém, apenas um experimento que eu fiz ali. Vou abrir essa aula para vocês. Mas aqui eu vou falar para vocês que quanto mais você briga com essas partes do seu ser, é como se você estivesse rejeitando partes suas. E por rejeitar partes suas, você vai ficando cada vez mais dividido. Você vai ficando cada vez mais rejeitado, mais desintegrado. Entende? E o estado de falta vai aumentando. Então, como que a gente resolve isso? Primeiro, como o pai me disse um dia, filha, resolve uma coisa de cada vez, senão você não vai conseguir. É claro, queridos, depende como você está. Tá? Eu estava numa situação que Deus nos acuda. Totalmente dividida. E o pai disse, resolva uma coisa por vez. Só que esse resolva por vez é o quê? Você pegando a faculdade da sua consciência e agora, através da luz de Cristo, através do Cristo em você, resgatando os seus fractais.
Como que começa? Você identifica um certo sentimento ou um certo comportamento que você tem, que você vê que esse comportamento não é coerente com a luz. O que você faz? Você sente. Se você sente e identifica, você já tem meio caminho andado, 50% está resolvido. Uma coisa que eu recebi do pai, o que você sabe, o que você identifica, o que você já tem revelado, já está resolvido, porque o código está aberto, é só mudar. Por exemplo, você sabe que você tem um tipo de sentimento, um tipo de comportamento, e você sabe o que é isso. Então, já está resolvido. Por quê? Porque é só mudar. Lembrando que sempre um sentimento é gerado pelo pensamento. O pensamento ativa o sentimento impulsiona a fala e a ação. Então, se você já encontrou o motivo, é culpa, eu tenho culpa por isso. Está resolvido. Porque simplesmente agora você vai receber o perdão, você sabe que Cristo já te concedeu o perdão, e você vai agora banhar em águas limpas, em luz, esse fractal teu e vai reintegrar novamente ele, a sua alma, até que a sua alma fique inteiro. Porém, existem códigos fechados dentro da nossa mente. O que é um código fechado dentro da nossa mente? É quando você tem um sentimento, mas você não sabe identificar o sentimento e você não sabe a origem desse sentimento. É só aquele peso no coração, aquele coração fechado. Tem momentos que até a parte do estômago embrulha quando você sente aquilo. É o peso no rim, que guarda muito medo, muita mágoa, e aí vai. Então, como que começa agora, dentro da consciência, a unificar a sua própria consciência e depois reintegrar ela novamente ao Cristo? Queridos, a mesma linguagem, consciência e fractal, se trata da mesma coisa. Porque fractalização é a divisão da alma, do ser. A sua consciência, ela também vai ficando dividida. É a mesma coisa, são nomes diferentes para os mesmos eventos. Então, como que você faz? Primeiro, o processo de recriar o universo de Deus dentro de nós, ele oh, que coisa mais linda. O processo de restaurar o universo de Deus dentro de nós, ele acontece exatamente como o Gênesis. Quando Deus olhou para a terra, estava um caos, sem forma e vazia, ele já foi dando comando para que tudo se alinhasse. Se você dá comando para a escuridão, você vai causar mais escuridão. Aí é a chave da nossa restauração. Se dentro de nós está tudo como um caos, e eu começar a gritar e dar comandos para aquele estado de caos, eu vou fortalecer o caos. Por quê? Porque é como está dando ênfase ou colocando energia em lugar de escuridão. Então, a reconstrução do nosso eu divino, a reconstrução do universo de Deus dentro de nós enquanto consciência, começa ativando luz. Porém, para que tenha efeito, você tem que ter sobre a sua cabeça a ação do Espírito Santo. Não é assim lá no Gênesis? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Então, quando nós queremos restaurar ou resgatar os nossos fractais ou iluminar a nossa consciência, primeiro nós ativamos luz. Começa a ativar a luz sobre as áreas da sua vida que você não consegue entender. Apóstolo, é questão familiar, é questão sentimental, é casamento, é finanças. Minhas emoções dão um turbilhão. Começa primeiro ativando luz. E como que você ativa a luz? Embaixo
de um ambiente de luz. O Espírito de Deus está sobre a sua cabeça. Por isso que tem que ser no estado de presença. E como que você começa tudo isso? Consciente. Tudo é consciência. Toda, todo pensamento que é concebido na sua mente se torna realidade. Essa é a principal chave, talvez, de tudo que eu falei até agora. Todo pensamento que é concebido na sua mente, de forma permanente, vai criar uma crença que vai criar uma realidade. Então, nesse processo de construção, qual seria o primeiro pensamento que você precisa criar dentro de você? É que a sua mente é a mente de Cristo. Isso por si só brinda todos os ataques do maligno. Eu tenho a mente de Cristo. Concebeu esse pensamento, deu a luz a esse pensamento, a sua mente estará blindada e não existe força do capeta que vai entrar. Porque a sua mente se tornará um templo sagrado, santo, incorruptível. Se eu tenho criado a consciência de que a minha mente é a mente de Cristo, logo eu tenho dentro da minha mente a luz do mundo. E tendo dentro da minha mente a luz do mundo, a partir daí, você vai começar a trazer luz sobre a sua alma. Sentiu algo? Ao invés de você lutar contra isso, você vai integrar, você vai abraçar, você vai acolher aquele sentimento. E se você sabe descrever o sentimento, você pode até chamar pelo nome. Por exemplo, consciência de dor. Eu te agradeço por você estar aí e mostrar para mim que existia algo dentro de mim que não estava alinhado. Eu agradeço por você ser um sinal vermelho, mas eu transformo você hoje num sinal verde. Eu estou acolhendo você em luz. Você entende que uma energia, ela é uma energia. Se é a energia, por exemplo, da culpa, e você brigar, você vai intensificar a culpa. Mas se você acolher como um fractal seu, como um filho seu, e dizer, ó, meu filho, minha filha, vem cá, eu vou te unificar com o Pai, eu vou lançar você no manancial das águas vivas, eu vou mergulhar você na glória do Pai. Você abre a porta para que a luz venha, e aquela energia que antes era o seu inimigo, ela vai ser totalmente purificada e reintegrada à fonte. Assim, você vai curando todos os fractais, até que todo o seu ser seja novamente reintegrada à luz e à consciência universal, a consciência do Pai. Queridos, uma energia, não adianta a gente só mudar ela de lugar. Se a gente mudar ela de lugar, ela volta. E a energia da alma, ela não morre. Ela pode ser ressignificada, ela pode ser curada. Ela não morre. Então, aquele comportamento que a gente aprendeu lá atrás, né? De ficar chutando. Eu falo energia, mas a energia é uma força, é uma eletricidade, é uma consciência viva. Uma consciência que não morre. Então, se eu tirar no lugar, ela volta. Mas se eu curar, se eu transmutar, ela vai se tornar em luz. Apóstola, tornou em luz, tem o perigo de novamente se transformar em trevas? Queridos, tudo que você negativar no pensamento, você vai negativar na energia. Nós somos consciência. Cristo é consciência.
O universo é consciência, é energia. Porém, se eu concebo um pensamento negativo, aquele pensamento vai negativar e vai se transformar numa energia negativa de novo. Apóstolo, e se eu só pensar? Se você pensar e logo apagar aquele pensamento, não tem problema. Só vai estabelecer uma energia negativa se você conceber o pensamento e aceitar aquele pensamento e permanecer naquele pensamento. Aí condensa a energia. Condensou, gerou, criou. Entende? E aí, se eu curar uma energia e depois lá no futuro eu pensar, por exemplo, eu vou dar um exemplo que acontece muito. A pessoa recebe uma cura, foi curado. Por isso que Jesus falou assim, ó, se você permanecer na minha palavra e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes será feito. A chave é permanecer. Agora, recebeu cura. Vamos pegar o caso da dor. A dor é fácil de você sentir quando foi curado, porque você sente na hora que foi curado. Agora, tá, recebeu cura. A energia foi transmutada, voltou para a fonte. Mas, de repente, vem umas setas externas. E aí você concebe o pensamento. Não fui curado nada. Está doendo de novo. E a pessoa natural faz isso. Ela não entende que é o espiritual que muda o físico, ou que forma o físico. Porém, para nós que estamos vivendo dentro da fisicalidade, você tem que espelhar o desejo através da sua consciência. Como é que nós acessamos o campo do divino para mudar qualquer coisa na nossa vida? Você concebe o pensamento e você gera esse pensamento, mantém esse pensamento, acredita nesse pensamento, vibra nesse pensamento, aí você espelha isso para o campo espiritual. O campo espiritual traz de volta para você. É você que espelha. O campo espiritual está pronto. O campo espiritual está pronto. Você espelha. E ao espelhar, retorna para você aquilo que você deseja. É por isso, queridos, que diz a palavra, diga ao fraco, eu sou forte. Porque se você é fraco e continua dizendo que é fraco, você está espelhando para um campo espiritual que vai fazer com que você se torne cada vez mais fraco. Se você está doente, você concebe o pensamento e a afirmação de que você está doente, você está espelhando. Que nome nós damos a isso? Livre-arbítrio. Você é o gestor do seu universo interior. E o nosso pensamento, além de ser usina de criação, é também por meio da mente que nós sintonizamos o campo do divino ou o campo negativo. Lembra que eu sempre falo para vocês que já vou usar no passado, né? Porque eu acredito que essa rede, em nome de Jesus, ninguém ativa ela mais. As duas redes, do Cristo e do anticristo, se eu concebo um tipo de pensamento negativo, eu aciono o espelho e ativo uma rede em mim. Se eu concebo um pensamento de luz, eu ativo a rede do Cristo na minha vida. E isso que a profeta Elizabeth testemunhou aqui, queridos, por que é que às vezes tem pessoas dentro da mesma sala, ouvindo as mesmas coisas, e um consegue espelhar algo por meio da ativação e receber uma conexão, e o outro não? Existe algo chamado fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Porém, a fé, queridos, ela precisa ter uma ação completa. Qual é o objetivo da fé? Gerar uma realidade. Se você perguntar para o religioso, você crê no reino de Deus? Ele vai dizer, eu creio. Aí você faz uma outra pergunta, e você está vivendo e desfrutando o reino de Deus? A resposta provavelmente já seja outra. Por quê? Porque é fácil falar que eu creio no reino de Deus, mas o que eu estou frequenciando? O que eu estou frequenciando na minha vida?
Às vezes eu falo, eu creio no reino de Deus, mas qual é a frequência que ocupa o meu pensamento 24 horas por dia? Que o apóstolo Paulo nos diz, pensai nas coisas do alto. O transcender da fisicalidade ou a transição planetária, nós não podemos ficar esperando agora que todo mundo mude, não, queridos. Hoje mencionais, nós fomos chamados para sair do mundo, sair da energia do mundo, sair da frequência do mundo, passar um tempo em off, na presença de Deus, para nós limparmos a nossa mente das frequências do mundo e começarmos a receber as frequências celestiais. Queridos, nós não fomos chamados para ficar esperando a mudança. Nós somos a mudança. Você foi chamado para frequenciar o céu, vibrar o céu e trazer o modelo do céu para a terra. É uma metamorfose que acontece na nossa mente. E chega um tempo, hoje eu acredito que não mais, mas os primeiros que começaram, né, a gente se sentia fora do planeta e sozinho, é como se a gente tivesse suspenso, e parece assim que, em termos de sincronicidade, não existia pessoas que vibravam na mesma vibração. Hoje já mudou, hoje já tem um coletivo que está vibrando na mesma sintonia, vibrando e ressoando o céu na terra. É a partir da sua consciência unida com Cristo que você vai trazer essa realidade para a Terra. E detalhe, queridos, não é só para satisfação do nosso ego. Isso é algo para o coletivo, é algo para a humanidade. Então, eu me lembro até hoje, o dia que a minha mente... Porque eu fui recebendo frações, mas o dia que eu vivi a unidade da consciência com todo, querido, a vontade da gente é não voltar mais. Quando você percebe que você está vivendo a realidade totalmente um com Deus, e ali, naquela dimensão, não existe você e Deus. É um só. Você é Deus e Deus é você. Quando você experimenta esse lugar de unidade, a vontade é de não voltar mais. Aí o Pai nos lembra, você só está aqui para voltar e ativar essa consciência. Então, o que nós estamos falando aqui é, nós temos a mente de Cristo ou consciência una. Não existe o José, o João, a Maria, existe um. E esse um é o todo. As religiões brigam por causa de nomes dentro da questão universal. Eu compreendo, queridos, que a diferença, por exemplo, entre nós humanos, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, que entra aí agora dentro do nível dos Elohims, Ofanins. Cristo é a união de toda essa hierarquia, e nós todos juntos fomos gerados dentro do Pai, e para o Pai retornaremos. Cristo é a reunião da família universal. Cristo é a união da família universal. Quando você chega na fonte, existe só o todo, existe um corpo universal. Porém, a diferença nossa, humanidade, anjos, arcanjos, querubins, serafins, é apenas uma diferença de dimensão. Por que Jesus falou que quando nós entrarmos no reino, ou quando estamos na quinta dimensão acima, nós vamos ser como os anjos, ou somos como os anjos? E tem pessoas que já estão vendo isso.
Já está unificado com o seu ser angelical, e à medida que você vai subindo, você vai alcançando a sua consciência de anjo, a sua consciência de arcanjo, a sua consciência de querubim, a sua consciência de serafim, e aí a sua consciência de Cristo. Daqui a pouco, você chega naquele versículo que Jesus falou, vós sois deuses, mas se vocês não se despertarem, morrerão como os homens. Ó, a diferença, vocês são deuses, mas vocês ainda estão na consciência de homens. E se vocês não se despertarem, vocês morrerão como homens. Então, homens é um nível de consciência, anjos é outro nível de consciência, arcanjo é outro nível de consciência. É o plano de subida. Quem comprou, quem estudou o seminário Hierarquia Angelical sabe do que eu estou falando. Para descer, você foi saindo de consciência, sua consciência foi reduzindo, sua potência foi reduzindo, até que você chegou na consciência do homem. Porém, muitos de nós não paramos na consciência do homem, nós fomos descendo, descendo, descendo. E às vezes, hoje talvez não mais, com raras exceções, mas muitos chegaram a ter uma consciência meio que animalesca. É aí onde muitas pessoas, a ciência fala sobre consciência do vegetal. Não é que nós nos tornamos um vegetal, é que a nossa consciência, ela parou de pensar como ser humano. Assim como muitos seres humanos hoje não pensam como Deus pensa. Não pensa como Cristo pensa. Porque o dia que a humanidade pensar como Cristo pensa, acabou guerra, acabou disputa, acabou conflito. Acabou colisão. Acabou o modelo de sobrevivência. Você deixa de ser ou de estar no modelo de sobrevivência para ser conexão direta com a fonte, para operar transformação a nível planetário. Então, queridos, aqui vem a força da egrégora. Quando a gente fala egrégora, quando a gente fala comunidade, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando da reunião de pessoas que se conectam pelo mesmo pensamento. A igreja de Cristo é isso. Não que nós vamos pensar todo igual. Nós estamos unidos na mesma mente, executando funções específicas no corpo de Cristo. E isso, quando você faz parte de um ambiente que tem essa consciência, é o quê? É como ter um ambiente que vai te dar força, que vai ativar você, que vai gerar aí dentro da expressão profética um útero profético, um útero geracional, para que você que está em transição, né, o papel aqui é o quê? Ajudar você a desenvolver a mente de Cristo. Agora, a mente de Cristo, ela traz o céu para a terra. A função do Cristo é estabelecer dentro das dimensões a realidade que o Pai criou. É por isso que o versículo bíblico diz que tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque o Pai é o Criador na esfera espiritual, os filhos, ou a consciência crística, são os executores. Dentro do papel, né, eu falei sobre os serafins, mas você vai entender também aí a questão do Cristo. No meu ponto de vista, eu respeito as consciências, no meu ponto de vista, Cristo é a manifestação da consciência do Pai dentro dos mundos. Aí você vai ver o quê? Que existe as duas manifestações primárias de Deus, que é o Kavod, Shekinah. Aí você vai ver o quê? Deus como potência criadora, a Shekinah como potência geradora e o Cristo como a unidade das duas potências executando. Executando. E aí entra também uma grande chave, que seres que convivem numa mentalidade separada, que é o caso de homem e mulher, que tem a mentalidade humana, precisa de ambos, um na energia feminina e outro na energia
masculina para criar coisas sobre a terra. Um gera, o outro executa. Porém, à medida que você vai alcançando a sua mente angelical, a fusão das duas energias acontece dentro de você. Você tem as duas potências dentro de você. E tendo o Espírito Santo, tendo o Cristo, tendo a energia feminina e a masculina harmônica dentro de você, você consegue, pela unidade espiritual com o Pai, tanto gerar quanto executar. E hoje eu compreendo uma coisa, quer dizer, eu não estudei isso, eu nunca ouvi essa fala, mas eu entendo que quando ali o ser que comandava faz a separação, você vai ver que vem o agente divino e sopra, mas quando a energia feminina é separada, ali começou o processo de fragmentação dos seres. Vocês estão conseguindo pegar esse código? Porque, em origem, o Adão criado no Éden tinha a unicidade, as duas potências divinas. Quando separa, começa o quê? Começa o quê? Reduzir a capacidade. As pessoas não percebem que muitos dos movimentos que foram criados ali, no estado de separação, de dualidade, tinha um propósito: reduzir a capacidade criativa dos seres. Como, por exemplo, em Gênesis 6, o espírito é tirado, a mente dividida, ela começa a duelar dentro de si. A magnitude daquilo que nós estamos vivendo hoje, queridos. A mente de cerca de 90% da humanidade ainda briga, hemisfério direito briga com o esquerdo. Quando vem o Cristo, harmoniza e unifica. E a guerra que existia dentro da mente acaba. A sua mente entra num estado de paz, num estado de harmonia. E aí você está em paz consigo mesmo e em paz com o mundo. Agora, como operar isso? É consciência. Cada parte do seu ser que você vê que fragmentou, gere a consciência. A consciência é um pensamento concebido. E o pensamento concebido ou te unifica com Deus ou te separa de Deus. A humanidade só ficou presa porque o anticristo conseguiu dividir a nossa mente e manter a nossa mente separada de Deus. Cristo veio aqui e unificou, ou deu o código, abriu a porta e disse, ó, é por mim, meu filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você unifica novamente, aí lembrando que o Cristo é interno, quando você tem a mente una, você sai da prisão dimensional, você se liberta do espaço-tempo que mantinha a humanidade aprisionada e você agora acessa a mentalidade universal. E aí, então, rompeu-se a prisão, tá? Rompeu-se a prisão. Tudo isso que eu falo para vocês são coisas que eu experienciei, que eu vivi. Eu já vivi no estado de mente aprisionada, lutando contra os personagens que eu mesmo criei, lutando contra as energias que eu mesma tinha negativado. E detalhe, a gente só consegue se libertar quando você para de achar culpado por aquilo que você está vivendo. E você assume a responsabilidade. Qual é mais difícil? Você que é luz, negativar? Qual que é mais difícil? Negativar ou voltar ao estado original? Queridos, por mais incrível que pareça, é mais difícil você negativar uma energia do que você simplesmente se recompor e voltar a ser quem você é. Nós tivemos a capacidade de pegar uma força divina e negativar ela. Qual é a dificuldade para você voltar a ser quem você é?
apagar os borrões da existência. É só questão de consciência, queridos. Quando você se desperta e você entende que você não é os seus pensamentos, você não é os seus sentimentos, que você não é as coisas negativas da vida, que você não é pobre, miserável e pecador, que você é um ser de luz, você é um ser santo, assim como Deus é santo. O espelho da santidade está em você conceber uma mente santa e espelhar isso, e Deus vem e te abraça com a santidade dele. Eu diria que voltar para a casa do Pai não é algo que você vai aprender num livro. É um despertar. É igual o filho pródigo. Caiu em si. Por quê? Por que ele caiu em si? Porque ele se lembrou da casa do Pai. Então, o retornar para a nossa identidade espiritual é mais uma lembrança. É você abrir espaço dentro da sua mente para você começar a se lembrar de quem você é. E o Espírito nos ajuda, queridos, porque ele começa, nos momentos que você está ali em silêncio, ele rompe de dentro de você falando quem você é. E a voz dele é inconfundível. Quando ele fala, ele preenche todo o seu ser com aquilo que ele está falando. Ele recodifica tudo. Passar tempo de silêncio. A parte difícil do silêncio é quando você não ouve nada. A parte difícil do silêncio é esvaziar. Eu fiquei 1 ano e pouco para esvaziar minha mente. Agora, eu vou dizer uma coisa. Uma palavra que o Espírito Santo falar de dentro para fora, ele recodifica todo o teu ser. Ele recodifica a sua genética, ele recodifica. A questão é você acreditar em quem você é. Porque a gente se identifica com emoções, com sentimentos. Depois que você gerou consciência, você perde a identificação com sentimento e com consciência. Você entende que os seus pensamentos, você pode passear por eles, perceber eles e dizer, esse eu não quero, vou produzir esse. A sua mente foi criada para criar pensamentos. A criação de pensamentos estabelece crenças. Então, crie crenças que vão, te potencializar. Te potencializar. Você não é as emoções. As emoções são como águas que você pode navegar por elas. Está ali, sinta, navegue, como um observador observando. Você pode observar seu pensamento, você pode observar o seu sentimento. É claro, queridos, que antes de você trabalhar a gestão emocional, a pessoa está presa nos seus próprios pensamentos, né? Está presa nas suas próprias emoções. Quando você se desperta, você passa a ser um observador. E você pode observar o seu pensamento e dizer, não, isso aqui não é meu, não, pode sair. Aí você já proclama o pensamento que vai manter a sua consciência unida com a consciência de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, significa que só vai navegar na sua mente pensamentos que vêm dele. Que você vai só sentir emoções que vêm dele. Agora, como tudo começa? No haja luz. Finalizando com a mesma fala do início. Nós temos a mente de Cristo. E isso significa que só os pensamentos de Cristo podem passear pela sua mente. Você está acordado, você está percebendo o que se passa aí dentro dessa avenida, dos caminhos neurais. Veio um pensamento negativo, meu filho, estou te arrancando e estou plantando algo aqui. E daqui a pouco, agora voltando à ênfase e à questão ali do modelo. Leia lá o Gênesis, querido. Primeiro você libera a luz, você sabe que que o Espírito Santo está em você e sobre você, e aí então agora você começa a dar forma ao que você quer criar, que tipo de jardim você quer criar no seu interior.
Você sabia que a gente só consegue visitar uma realidade celestial quando ela está criada dentro de nós? Se nós pegarmos aqui agora e formos fazer um tour nas regiões celestiais, por que é que algumas pessoas não conseguem ir? E esse ir pode ser através de visão, pode ser através de percepção ou de sentir. Tem pessoas que não vê, mas sente o lugar. É porque aquilo ou está formado ou tem abertura para ser formado dentro de você. Porque toda a realidade celestial que nós visitamos, ela precisa estar em essência unida dentro de nós. Foi nesse sentido que Cristo falou: o reino está dentro de vós. Mas é muito importante a gente saber que o reino que está dentro de nós é o reino que vai se manifestar fora de nós. Amém? É a aula de hoje. É a aula de hoje, tá? Tudo é consciência. O que você é consciente de ser, você é aquilo que você é consciente de ser. Quando você entende que o universo é mental, que é a consciência, aí você entende, você consegue valorizar os seus pensamentos e a sua mente. E você começa a desintegrar ou associar tudo que estava negativo na sua vida. Aí opera-se a libertação definitiva, porque você não vai olhar os eventos do mundo e não vai olhar mais os sermões de medo e entrar nas frequências de medo. Você nem vai mais conseguir ouvir aquele tipo de sermão que é a verdadeira ativação do inferno. Às vezes eles não fazem isso por mal, eles fazem porque não sabem como movimenta a vida. Amém? Obrigado pela presença de vocês. Se tiverem algum comentário sobre a aula, podem deixar ali no grupo, tá? Interagir e que o Eterno Deus continue abençoando grandemente a cada um de nós aqui. Shalom.